Como é que a gente pega um monte de dados, de números, e transforma isso num argumento poderoso que pode de fato fazer a diferença? Nesta análise, vamos usar a realidade complexa do Brasil de hoje para entender justamente isso: como afiar o nosso pensamento crítico e a nossa escrita. Para começar, vamos pensar nessa frase do sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho. Ele dizia que a grande transformação de um país não vem da economia ou da política, mas sim da cultura. Ok, mas o que isso quer dizer na prática? Então, se a cultura é esse motor todo, como a gente consegue analisar ela? Para escrever bem, para convencer, especialmente numa prova importante como o Enem, o segredo é esse: conseguir conectar essa ideia grande de cultura, que são nossos valores, nossos debates, nossos problemas, com dados concretos, com a vida real. E para a gente começar a fazer essa conexão, a gente precisa de um retrato fiel do que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhada nos dados do relatório sobre as desigualdades brasileiras de 2024 para ter uma ideia clara de como o país está hoje. E logo de cara, o relatório já mostra um país cheio de paradoxos. A gente vê melhoras importantes em algumas áreas, só que ao mesmo tempo a gente vê pioras alarmantes em outras. É justamente essa tensão que a gente precisa entender para argumentar bem. Olha só este número: 22%. Parece só uma estatística, né? Mas isso aqui representa um aumento bem preocupante no número de mortes por causas que poderiam ter sido evitadas. E isso só entre 2021 e 2022. É um dado que mostra um retrocesso sério na saúde pública. E aqui, a gente tem o outro lado da moeda. Em contraste com aquele dado ruim, a gente vê uma redução de mais de 45% na extrema pobreza, especificamente entre as mulheres negras, no mesmo período. É um avanço notável e que mostra que a história do país raramente é uma coisa só, preto no branco. Agora, se a gente olha para o meio ambiente, os dados mostram outra tendência que liga a um alerta: um aumento de 30% nas emissões de CO2 por pessoa. E não é um aumento igual em todo lugar, viu? Os níveis mais altos estão concentrados nas regiões norte e centro-oeste, o que tem uma ligação direta com o desmatamento. E aqui, bom, aqui os dados mostram um dos desafios sociais mais profundos que a gente tem. A taxa de mortes violentas entre jovens homens negros é assustadora e totalmente desproporcional. Isso não é só um número sobre segurança, né? É um reflexo de questões estruturais, culturais, que continuam aí bem presentes. Tá, então a gente viu vários números, alguns bons, outros ruins, alguns bem complexos. A pergunta de US$ 1 milhão é como a gente transforma tudo isso num argumento focado, com evidência, para um tema de redação, por exemplo. Vamos pegar um tema que sempre aparece e é fundamental: a questão indígena no Brasil e os desafios que as comunidades enfrentam. Olha que interessante. Os dados aqui contam uma história bem mais complexa do que parece. Um argumento mais simples poderia dizer que o desmatamento em terras indígenas está caindo. Mas, se a gente olha com atenção, a gente vê que enquanto a situação melhora na Amazônia, a ameaça está, na verdade, crescendo e se mudando para outras regiões. Agora, vamos para outro tópico crítico que está sempre nos debates: segurança pública e o nosso sistema de justiça. Estes dados sobre o sistema prisional mostram uma disparidade racial que salta aos olhos. Em todas as regiões do país, a população negra está muito mais presente nas prisões do que na população em geral. Isso dá uma base de fatos muito poderosa para um argumento sobre desigualdade sistêmica que vai muito além do achismo. Ok, vamos avançar um pouco. Porque ter as provas, ter os dados, é só metade do caminho. A forma como a gente estrutura e apresenta o argumento é o que realmente vai causar impacto. Todo bom texto persuasivo segue um processo que dá para dividir em 3 etapas bem claras. Primeiro, a gente planeja o argumento. Segundo, a gente escreve o rascunho. E terceiro, a gente volta, revisa, melhora e fortalece cada frase. E para que o argumento flua direitinho, de um jeito lógico, o uso das palavras de conexão certas é fundamental. Pensa nos conectivos como as engrenagens que vão guiando quem lê pelo nosso raciocínio, amarrando as causas, as consequências e as conclusões. E aqui tem um ponto muito importante. Todo esse processo de construir um argumento com base em fatos, isso vai muito além de tirar uma boa nota numa prova. Na verdade, é uma parte essencial do exercício da cidadania.
Pois é, não é segredo para ninguém que as pesquisas mostram uma insatisfação cada vez maior com o jeito que a democracia funciona hoje. E parte da solução para isso, com certeza, passa por um debate público de mais qualidade, mais engajado. Porque ao dominar essas habilidades, uma pessoa deixa de ser só uma espectadora passiva do que acontece e se torna uma participante ativa, alguém capaz de contribuir, de questionar e de influenciar as conversas que vão, no fim, moldar a nossa sociedade. No final das contas, a capacidade de construir um argumento claro, com base em evidências, não é só uma técnica, é uma ferramenta poderosa de transformação. Então fica a reflexão. Se o país é um texto que está sendo escrito agora, qual vai ser a frase que nós vamos adicionar?